Senhores, boa noite a todos. Estamos em mais uma aula na disciplina de vibrações mecânicas, né? Então, a nossa sexta aula desse módulo, importantíssimo. Então, o que eu vou fazer? Toda segunda vai ter aula, porque é uma disciplina importante para o engenheiro e para o processo seletivo. Então, eu vou dar a ementa e vou filtrar a lista de exercícios. E quem não está aqui presente na aula, pode acessar o canal no YouTube, que vai estar gravado lá. Não se esqueça de dar um like e se inscrever. Compartilha. Então vamos lá. A tema da aula de hoje é solução de exercícios. Só exercícios. Separei 10 exercícios para a gente trabalhar e para vocês verem como as vibrações livres, que nós não vamos. Depois da V1 nós vamos começar as vibrações amortecidas. Aí vai cair um monte de equação diferencial, exponencial, o negócio vai ficar bonito aqui. Mas vamos lá. Solução de exercício. Essa questão caiu em 2018 na Transpetro. Transpetro 2018, Engenheiro Júnior Mecânica. Engenheiro Júnior Mecânica. Vamos lá. Olha que interessante. Vou mostrar para os senhores como é que isso cai. Vamos lá. O sinal de vibração de uma máquina apresenta como resultado uma curva com um dos harmônicos sendo correspondente à rotação do acionamento da máquina. Ele está me mostrando o quê? O sinal da vibração, ou seja, é uma onda senoidal e cossenoidal. O que é o harmônico? É uma vibração que ela não há dissipação de energia, onde ela vibra em relação a um ponto médio. Beleza? Aí ele está dizendo que esse sinal de vibração dessa máquina, eu vou chamar de máquina aqui, ó. Dessa máquina, aqui a máquina está numa base. A máquina está numa base. Essa máquina está vibrando. Ela está vibrando, ó. Está vibrando. Está vibrando. E o sinal de vibração dela é uma onda senoidal cossenoidal. Está vibrando. Está vibrando. Muito bem. Ele fala, se a rotação desse motor, ele está dizendo que o sinal de vibração de uma máquina é igual a, olha quem está falando, é igual o acionamento, entendi, o sinal é igual do acionamento, que é o motor. Olha a interpretação, vamos lá, olha que interessante, ó. Eu tenho um motor que vai acionar essa máquina. Então, olha que interessante, ó. Ó, tá aqui, ó. Ela tá vibrando. Nessa forma senoidal que vocês estão vendo. E essa vibração e essa frequência angular é igual a uma das frequências de vibração desse motor. Isso que está dizendo. A frequência de vibração dessa máquina é igual à frequência do motor. E o sinal de vibração é o movimento harmônico dessa máquina. Ou seja, oscila em relação a um ponto médio. É isso que está dizendo. Aí ele vai continuar da seguinte maneira. Ele fala, se a rotação desse motor, esse motor ele tem uma rotação, que é quantos? 1500 RPM. Beleza. Aí ele pergunta, o período presente no sinal de resposta correspondente a essa rotação é quanto? Questão tranquila. Vamos lá. Ó, a máquina, ela tá vibrando com esse sinal aqui, ó. Esse sinal. Que é o que corresponde ao mesmo sinal do motor. Tá todo mundo vibrando com esse sinal. Beleza? Ele me fala. Se eles estão com a mesma frequência e o motor está girando com essa rotação, qual é a frequência
qual é o período, na verdade, qual é o período desse sinal aqui, ó? O período que ele sai de uma crista para o outro, ou de um vale para o outro. O que é o período? O intervalo de tempo para o mesmo fenômeno se repetir. Qual é o período desse sinal? É isso que ele está perguntando. Qual é o período desse sinal? Só interpretação, essa questão é. Aí vamos analisar. O que eu tenho de informação? Eu tenho isso aqui. O que é a frequência? Olha a questão ridícula. A frequência, o que é a frequência? É o número de vezes que acontece um fenômeno em um determinado intervalo de tempo. Qual é o fenômeno que está acontecendo? 1500 o quê? Rotações por um minuto. Beleza, só que ele, vamos lá, observa, ele quer o tempo em segundos. Ele quer o tempo em segundos. Então aqui é 1 minuto. É quantos segundos? 60 segundos. 60 segundos. Aí eu divido 1500 por 60. Que dá quanto, gente? 25 Hz. 25 rotações por segundo. É o número de vezes que acontece o fenômeno em determinado intervalo de tempo, que é igual a 25 Hz. O período, ele não é o inverso da frequência? Porque se for analisar aqui, ó, a frequência, o número de vezes que acontece um fenômeno em um determinado intervalo de tempo. O intervalo de tempo não é o próprio período? O que é o período? É o intervalo de tempo que um fenômeno se repete, não é isso? Então, se para ele dar uma volta, ele tem quanto? Qual é o intervalo de tempo? É o próprio período. Para ele dar uma volta, ele completa um período. Beleza? Que é o intervalo de tempo para ele completar um fenômeno. Por isso que é 1 sobre T. Aí agora, ó, vai ficar 1 sobre 20, vai ficar o quê? 1 sobre 25, 1 sobre F. Gabarito é o quê? 0,04 segundos. Gabarito, letra C. Dava para fazer rapidinho, mas eu tive que fazer toda uma introdução aqui para essa questão. Segundos. Então, questão recente da Cisgram-Rio, para quem for fazer processo, para ganhar, ó. Ainda mais agora que eu vou botar no mudo para poder falar as coisas que eu quero falar. Não. Pode não, senão vai ser derrubado. Strike. Strike. Strike, ainda fala. Beleza? Então vamos lá. Ó, aqui a máquina tá vibrando. Tá vibrando a máquina. Tá vibrando. Beleza? Então o sinal de vibração dela, essa máquina, é igual ao quê? O sinal de vibração de quem? Do motor. Beleza? Se o motor, ele tem uma rotação de 1500 RPM, ele quer saber o período de resposta desse sinal aqui, ó. Ou seja, que é o período, o intervalo de tempo que ele sai que ele completa um fenômeno, é que não é uma crista. Qual é o intervalo de tempo que ele chega em outra crista?
Porque lembra da aula passada que a vibração é uma onda senoidal ou senoidal? Aí beleza, ó. Você vai fazer aqui, ó. Frequência é o número de vezes que um fenômeno se repete em determinado intervalo de tempo. Ele faz 1.500 rotações por minuto. 1 minuto é 5 segundos, quarta cola. Então vai dar o quê? 25. Ele faz 25 rotações por segundo, ou 25 Hz. Então o período, o período da frequência, né? Usa o período. Então só eu deixo entendendo. Letra C. Questão aí, ó. Processo seletivo aí. Se vai cair, toma que cai. Bora fazer mais uma? Mais uma da Petrobras aqui? Ou mais uma? Essa aqui, ó. Essa aqui foi de 2010. Mas é parecida, ó. 2010. Um assunto. Para vocês verem que cai muito. É um assunto que cai muito. Vibrações. Ó. Essa aqui foi 2010, Petrobras, Engenheiro Mecânica Júnior. Engenheiro Mecânico. Agora ele vai dar todo um contexto aqui. Ó. O motor é instalado sobre uma plataforma rígida, conforme ilustrado na figura acima. Após a montagem do sistema em que se utilizou uma mola de constante elástica K, verificou-se que aquela configuração do sistema levou o motor a operar no sistema de ressonância. O que vocês entendem que ele está dizendo aí? O que ele está dizendo? O que vocês entendem que ele dessa, ó, esse motor ele é instalado aqui nessa plataforma. Vocês concordam que aqui tem uma frequência de vibração aqui? Correto? Beleza. Após a montagem do sistema que se utilizou, uma bola constante, verificou que o quê? Que tem uma ressonância, ou seja, a frequência de vibração daqui pode ser igual ao do motor, da viga pode ser igual ao do motor, funcionando desse sistema aqui, ó. Ou então do motor, a vibração do motor seria igual à da viga e da mola, ou seja, as frequências são parecidas, ou iguais, estão na mesma frequência. Aí beleza, o engenheiro recomenda assim que a frequência do sistema. Deixa eu dar o som aqui. O sistema recomenda. Ah, tá aqui. O engenheiro recomenda alterar o quê? A frequência natural do sistema. Isso aqui está numa condição de ressonância, ou seja, a frequência de vibração aqui do motor pode ser igual à frequência da viga. Então, não é uma onda? Não pode ter uma superposição, a soma de onda, e aumentar ainda mais a vibração? Então ele fala o seguinte, ó. Vamos diminuir, vamos alterar essas frequências aqui, ó, para essa frequência aqui ser diferente da frequência 2. Se a gente deslocar essa bola para onde? Para a esquerda, é isso que ele está dizendo, ó. Então ela vai estar para cá, alterando. Ó. Para a esquerda da sua posição inicial. A esquerda é isso aqui, ó. A bola está aqui, mantendo-se à direita do motor. Aqui é a direita e aqui, ó, tá à direita do motor. Ele continua à direita do motor. Ele só fez deslocar, ó. Ele continua à direita do motor? Beleza. Olha como a questão é capciosa, até para tu interpretar. Ó. Com essa recomendação, ele quer saber qual vai ser a nova frequência desse sistema aqui, ó. E agora? O que vocês entendem aí? Qual vai ser a nova... O que vocês acham aí que está acontecendo aí? Pensa comigo. Ó, aqui eu vou ter, observa, eu vou ter um sistema aqui, ó, massa, mola aqui, ó.
E o motor está aqui em cima, não é verdade? Então observe que esse sistema é massa mola e o motor aqui em cima. O motor ele está em ressonância com esse sistema aqui. Tá vendo? Esse sistema, deixa eu ver o numerador. Se eu afastar essa bola mais para a esquerda e continuar à direita, ele está dizendo para mim que eu vou alterar a condição de ressonância. O motor não vai girar com a mesma vibração, vou ter a mesma vibração desse sistema. Por quê? Vamos lá. Ele quer saber assim, ó, com essa recomendação, a frequência natural do sistema vai ficar como? Vamos pensar. Agora, essa questão ela é muito boa porque ela é muito de raciocínio. Ó, observa, qual é a força que atua aqui, ó? É o peso da viga e do motor aqui. Então vai ter uma força elástica, né? A força elástica vai ser o quê? O próprio peso, né? Que é a constante vezes o deslocamento, correto? O deslocamento que a mola vai ter, não é isso lá na física? Beleza. O que vocês acham? Se eu deslocar, vou ficar, dividir. Se eu deslocar ela mais próximo do motor e da viga, vocês acham que o deslocamento vai ser maior ou vai ser menor? A deformação da bola vai ser maior ou vai ser menor? Maior, porque está mais perto do centro de massa da situação aqui, ó. Não é verdade? Então o deslocamento da bola vai ser o quê? Maior. Então se o deslocamento da bola vai ser maior, a rigidez dela vai ser maior ou menor? Menor, que são igrejas são grandezas inversamente proporcionais. Então, o que vai acontecer? A frequência não é a raiz de K sobre M? Então, essa nova rigidez vai ser menor, consequentemente a frequência vai ser o quê? Menor. Gabarito, letra, a nova frequência vai ser como? Vai ficar inalterada? Não. Vai ser maior? Não, menor, pô. Tá vendo aqui? A rigidez não diminui? Olha isso aqui, ó. Se eu diminuir a rigidez, não diminui a frequência? Então vai ser menor, pô. Menor, menor. Aí ele fala, menor porque a rigidez aumenta? Diminui. Menor porque a rigidez o quê? Diminui. Questão de alto nível. Essa aqui são os caras que estão no aço. Só que está o aço. Ele está no aço e vai. É muita interpretação essa questão aí. Tem que estar no aço. Viu, Marcos? Estou mostrando a realidade da vida. A realidade da vida é essa. Vou botar no mudo. Não. Real, eu estou mostrando para vocês aqui. Vamos lá. De novo. Questão muito, muito top. Ó, tá aqui o motor. Ele está em cima de uma viga, de uma base. E aqui tem uma bola. Está vibrando. Ele está dizendo que essa vibração do motor está em ressonância com a vibração desse sistema aqui, ó. Massa, ó, até até a vibra. Então a frequência do motor é igual a essa frequência de vibração. O que vai acontecer? Uma superposição de onda. Vai vibrar ainda mais. Aí chamaram o engenheiro, cara, isso aqui precisa parar de vibrar. Alguma ação, beleza. O que o engenheiro fez? Me chamou para o seguinte: eu vou deslocar essa bola mais à esquerda, mas ela vai continuar a ficar à direita do motor. Beleza? Quando eu fizer isso, essa nova frequência desse sistema aqui vai ser quanto? Aí eu tenho que lembrar, pô, se eu desloco ela para cá, qual é a força que vai atuar? Essa força elástica, ela vai deformar. É o próprio peso da estrutura. Então vai ser o quê? Peso vezes a constante e o deslocamento. Não vai deslocar a bola? Aí eu vou isolar o K. Aí eu analiso. Quanto maior o deslocamento, menor vai ser o quê? A rigidez. Aí eu pergunto, quando eu estou mais próximo do peso, maior vai ser o deslocamento, correto? Ele está mais perto do centróide, onde é a concentração da massa do sistema.
Logo, a rigidez vai diminuir. Se a frequência natural é o que? Raiz quadrada de K sobre M, se eu diminuir a rigidez, vai diminuir quem? A frequência. Aí o gabarito vai ser a letra E. Por isso que eu falo que ela é de alto nível. Não é qualquer um que faz essa questão, não. Beleza? Lógico que eu não vou passar essa na prova. Estou mostrando só a realidade da vida para vocês. Mais uma. Mais uma. Essa aqui, ó, foi da FCC, prova 2018, não sei, engenheiro mecânico. Vamos lá. Olha o que está dizendo aqui, ó. Um motor elétrico está numa base, está montado em uma base que retangular, cujas extremidades estão apoiadas em 4 coxins, 4 amortecedores. Para que a frequência natural desse sistema dobre, a nova rigidez desses coxins será quanto? E aí? Querem tentar um pouquinho? Quer tentar? Ou a gente faz juntos? Botar no mudo aqui. Vamos raciocinar aqui, ó. Vamos raciocinar. No amor e no carinho. Só no carinho. Nada de ódio. Vamos lá. Eu tenho uma base aqui, ó. Tem uma base. Aí eu tenho o quê? 4 coxins. Vou representar por mola. Como se fosse uma mola. Um amortecedorzinho aqui. 4 coxins. Beleza? Aí, ó. Eu tenho um motor aqui dentro, ó. Eu tenho um motor. Beleza? Correto aí? É isso que está acontecendo. Isso que está falando. Olha a informação que ele dá, que é importantíssima. Os coxins é o cacete. Os coxins são idênticos, ou seja, a rigidez é o quê? Iguais. Correto? A rigidez são iguais. Show de bola. A pergunta que eu faço para vocês: esse sistema, ele está em série ou ele está em paralelo? Está em paralelo, porque é a mesma deformação. É a mesma deformação. Muito bem, a mesma deformação. Show de bola. Se é a mesma deformação, então a rigidez, quando está em paralelo, eu somo ou divido? Veja nas anotações de vocês aí. O sistema está em paralelo. Soma. Soma, não é isso? Então soma. Então, o que é equivalente vai ser o quê? 4K. Beleza? Aí ele fala o seguinte, ó. Se a frequência natural dobrar, então esse sistema vai ser basicamente isso aqui, ó. A frequência natural dele vai ser o quê? Raiz sobre K equivalente pela massa. Vai dar o quê? 4 km. Quem que sai da raiz? Raio 4, fica 2 km. Correto? Vamos trabalhar aqui. Aí agora é o seguinte.
para que a frequência dobre. Então a nova frequência, a nova frequência, a nova frequência vai ser 2 vezes a frequência o quê? Anterior. Correto? Então vamos lá. Então a frequência anterior vai ser o quê? Vai ser o quê? 2, aqui vamos lá, 2. Vamos fazer o seguinte, 4K sai 2. 2KM, não é isso? K equivalente. K equivalente. 4K. 4K. Aí vai ficar o quê? Vai ficar o quê? 4KM. Então vai ser, qual é a letra? Vai ser? Quem é o KM aqui? Quem é o K? Na frequência do cantinho anterior. Então vai ser o quê? Aqui elas não vão ter, cada uma delas não vão ter uma frequência de KM. Então vai ser 4 vezes maior do que era antes aqui, ó. De cada uma delas aqui, ó. Gabarito, letra B. Só questão assim. Beleza? Bora mais uma? Essa aqui. Mais uma. Não, quem quiser ir pode ir, pô. Vai cair na prova não. Vai cair na prova só aquela parte bem básica. Mais uma. A frequência de ressonância de um sistema construído por um motor com uma massa de 100 kg, apoiado em uma base elástica de 90. Tá vendo como só cai isso aqui, ó? Só cai isso. Só cai isso, pô. Só isso que cai, ó. Querem fazer aí? Tenta fazer aí.
bem tranquilo. Ó, a frequência de ressonância, ó, de um sistema constituído por massa para uma base elástica. Sempre é a mesma historinha. Eu tenho uma base elástica, e eu tenho um motor. Tá aqui a base elástica. A base ela vai diminuir a vibração, não é isso? Mas ele está dizendo o seguinte, ó. Esse motor ele tem uma massa de 100 kg. Ele tem uma rigidez de 90 kN. Cuidado com esse kN. Metros. E ele só quer essa frequência aqui, ó, em hertz, ó. É só isso que ele quer. Só isso que ele quer. Só isso que ele quer. Então observa. Tá aqui ele, ó. Esse sistema aqui, ó, motor e base, ele tá vibrando. Ele tá vibrando. Ele tá vibrando. Então ele vai ter uma frequência. Ele vai ter uma frequência natural de vibração, que é raiz K sobre M, não é isso? Então vamos lá, ó. Quanto que é a constante? 90. Olha o K aqui, ó. 10 elevado à terceira. Quanto que é a massa? 100. Aí vai ficar o quê? Vai ficar 900. Raiz de 900, 30 radianos por segundo. Só que ele quer a frequência em hertz. Só que a frequência de vibração é dada por 2π, 2πf, não é isso? Então vamos lá. Ele quer, ó, 2π, ó. Então vai ficar o quê? 30 dividido por 2π, 15 sobre π. Divide aí, dá quanto? Eu aproximaria, na hora, se eu estivesse fazendo uma prova dessa, π aproximadamente a 3. Faria isso. Aí vai ficar assim, ó, 5 entre 4 e 6, igual a letra D. Faria isso numa prova. Saía bonito. Pegaram? Dez elevado o quê? Porque é 90, lembra? 90 kN? Quilo no 10 elevado à terceira? Então fica 90 vezes 10 à terceira. Aí corta 1000 dividido por 100. Dá 10. 10 vezes 90, 900. Raiz de 900 é 30. Mais uma. Copia aí. Lá. Essa questão aqui, ó, ela é idêntica. Tá vendo como a Petrobras ela repetiu? Ela repetiu, ó.
Pra tu ver como é que a banca faz. Ela começa a repetir questão porque eu não tenho que inventar mais. Ó, o motor de 10 kg é instalado numa base elástica. Considerando o grau de liberdade, se ele tá assim, ó, se deslocando de cima para baixo. Ó. Ele só quer a rotação. Ao invés da frequência, ele quer a rotação. Não, tu só vai fazer a mesma coisa, mas o inverso. Não, mas essa aqui eu tenho que dar uma informação aqui pra vocês. Não dá pra fazer ainda não, eu acho. Presta atenção aqui, ó. Vou só montar aqui pra vocês. Tem uma informação. Eu tenho um motor, e aqui se encontra a base. Ó. Aí eu vou lembrar vocês de uma situação que eu mostrei pra vocês lá no início. Todo sistema ele pode ser, a base elástica não vai ter uma rigidez? Pode ser esse mesmo sistema aqui, ó, que eu mostrei pra vocês lá no passado, lá nas aulas aí. Todo sistema pode ser transformado em massa mola. Lembra que eu falei isso? Então ele está vibrando assim, ó. 1 grau de liberdade. Ou seja, uma direção aqui, ó. Aí é o seguinte, ele está dizendo que essa massa desse motor é igual a 10 kg. E a rigidez dessa base elástica, o K dela, é 100 kN. Ele quer saber a rotação. Dessa vez ele quer saber a rotação. A rotação. Ele quer saber a frequência, a rotação. Ele quer saber a rotação, chamado RPM. Qual é a rotação do motor? Qual é a rotação do motor? Isso que ele quer saber. Aqui ele queria saber quem? A frequência em Hertz. Aqui ele queria saber a frequência em Hertz. Aqui ele quer saber o que? A rotação. Tá vendo como se repete? Ele vai ficar só brincando? Aí beleza, é a mesma coisa. O que eu vou fazer? Esse sistema tem uma vibração, não tem? Então a frequência de vibração é a raiz de K sobre M. Aí quem é o K? É 100 vezes 10 elevado à terceira. Quem é a massa? 10. Aí vai ficar o que aqui? 10 elevado à quarta, não é isso? 10 elevado à quarta. Que corta esse com esse. Esse com esse. Vai ficar 10 elevado à quarta. Então, se vocês analisarem, qual é a raiz de 10 mil? É 100, né? Então aqui vai ficar quanto? 100 radianos por segundo. Então, o que acontece? Ó, essa é a frequência de vibração desse sistema aqui, ó. Frequência de vibração desse sistema. Só que eu quero transformar esse sinal aqui em rotação. Em rotação. Para eu transformar esse sinal em rotação, aí se vocês analisarem, eu posso fazer da seguinte maneira. Eu vou transformar, ó, vou usar essa situação aqui, ó. Deixa eu montar e eu já vou explicar para vocês. Beleza, ó. Vou transformar. Qual é a frequência de vibração aqui? É 100 radianos por segundo. É o quanto o ângulo ele vai variar nessa rotação, quanto ele vai variar nessa oscilação em um determinado intervalo de tempo. Ele tá variando o ângulo, tá girando. Aí eu vou transformar isso em rotação. Então observa, presta atenção. Ó, 60 segundos é igual a 1 minuto. É 1 minuto.
Em uma rotação, ele gira 2π radiano, uma volta do ciclo trigonométrico. 2π. Então, uma rotação é igual a 2π radiano. Aí eu vou fazer só uma análise dimensional. Vou cortar segundo com segundo, radiano com radiano. E vai sobrar o quê? Rotação por minuto. Rotação por minuto. Então vai ficar 6.000 dividido por 2π. Ok? Que vai dar quanto aí? Aí vai ficar a rotação por minuto. Eu faria assim, ó. 6.000. Se eu considerar π igual a 3, se eu considerar π igual a 3, vai dar 1.000 certinho. Porque vai ficar 6.000 dividido por 6 vai dar 1.000 certinho. Não é isso? Mas, fazendo a conta, deu quanto isso aqui? 952,52 RPM. RPM. Gabarito, letra C. Hã? 2π, 2π, 2π. 2π. Eu vou mandar para você esses slides. Mais uma. Questão aqui, ó. 2011. Engenheiro Júnior. Mecânica. Vamos lá. Um sistema mecânico em vibração é modelado como um sistema linear de 2 graus de liberdade. Um de translação e de rotação. Ou seja, esse sistema ele vai ou girar ou vai se trasladar. Ou gira ou ele se traslada. Aí ele fala, sendo desprevistos os eventuais efeitos dissipativos, ou seja, não tem amortecedor, as frequências naturais. Como que calcula a frequência de um sistema de vibração? Raiz de K sobre M. A letra A independe da massa? Não, depende. Independe da rigidez? Depende. Depende das excitações atuantes do sistema? Segura aí. Depende das condições iniciais relativas às unidades de liberdade? Não. Depende, ó, qual é que está mais correto? Depende da massa e da rigidez envolvida no sistema. Gabarito, letra E. Letra E. Será que dá para fazer mais duas? A gente para? Excitação é tipo assim, de uma força externa. Se tem um agente externo que provoca essa vibração. Tá entendendo? Excitações. O que é excitar? É algo externo que está fazendo vibrar o sistema mecânico. Beleza? Mas a mais correta mesmo é a letra E. Depende das massas e da rigidez do sistema. Mais uma? Questão de prova. Essa aqui foi 2010, FGV, engenheiro mecânico também. Olha a viagem isso aqui. Ele quer saber. Ei, vou.
Olha essa questão aqui, maravilhosa. Gente, o que vocês acham? Esse sistema é um sistema que ele está em série ou paralelo? Esse sistema aqui, ó. Em série? Qual é a característica de um sistema em série? É a mesma força que está atuando. Então é a força-peso que está atuando aqui? Mas assim, se tu for analisar esse sistema, ele pode, beleza, tem a mesma força. Só que tem, se tu analisar aqui, ó, quando ele desce, ele está a favor da gravidade. Quando ele sobe, ele está contra a gravidade. Então não pode ser a mesma força, se tu for analisar. Tá entendendo? Mas eles podem ter a mesma deformação. Ou seja, em outras palavras, esse sistema aqui, ele equivale a um sistema paralelo. Ele equivale a esse sistema aqui, ó. A um sistema. Só quem faz muito exercício equivale a esse sistema. É como se tivesse a mesma deformação. Porque descendo está a favor da gravidade e contra está contra a gravidade. Então vai ter a força aí de arraste. Então não tem como ser a mesma força. Então, são forças que vão ser divididas e vão ter a mesma deformação aqui. Tanto em cima quanto embaixo. A mesma deformação. Vou chamar até de essa letra aqui. Aí o que acontece? Ele quer saber a frequência. Ele só quer saber a frequência. Quando está em paralelo, eu só faço o quê? Somar, não é isso? K1 mais K2. Então, o que é equivalente? K1 mais K2. Vamos lá. Vai ser o quê? 8π mais 8π 16 π ao quadrado. Aí eu vou achar a frequência aqui, ó. A frequência, ó. A frequência de vibração. 16π ao quadrado. Quanto que é a massa? 4π, 4. Vai dar o quê? 4π ao quadrado. Então a frequência vai dar o quê? 2π radianos. Só que ele quer a frequência em hertz. Ele quer essa frequência em hertz. E eu sei que a frequência é 2πf. Então vai ficar como? Trazer para cá, ó. 2π sobre 2π, que vai dar igual a 1 hertz. Gabarito, letra B de bola. Maravilhosa. Ei, mano, esse Marcos é doidão, ó. Maluco é doido. Vou parar de vir pra aula dele. Para, Marcos, para com esse negócio, eu vou desistir. Mais uma. Essa aqui foi do Ministério Público. Analista de engenharia mecânica. Ministério Público. Aí ele tá falando aqui, ó. Olha, eu tenho esse sistema que ele pode mostrar desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí ele quer falar o seguinte, ó. A frequência
A frequência de vibração desse sistema aqui, ó, vai ser igual a qual? Eu tenho a frequência em A, a frequência em B e a frequência em C. Se tu for analisar a frequência aqui, a frequência, só pela questão anterior dá pra te marcar. Qual é a letra? Letra? Esse sistema aqui, ele é série paralelo. Esse sistema aqui, ele é série paralelo. Então a frequência de A é igual à frequência de B, porque isso equivale a isso. Gabarito letra A de amor. A frequência a frequência do sistema é qual? Esse A é igual a isso. Porque isso é igual a isso. E eu vou parar por aqui, senão a gente vai fazer muita conta. Essa aqui, ó, é do 2022. Analista, engenheiro mecânico aqui. Deixando vocês fazerem aí. Aí é conta. Gente, agora vamos... Gente, eu vou deixar essa questão para vocês. Não se esqueçam de dar o like. Vou finalizar aqui, tá? Agora vamos conversar.